diferente do apenas você colocado, né? Capacitar. E os alunos, com tanta tecnologia, estão fazer tudo que eles mais aprenderam. difíceis. Não é isso, né? Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Capacitar-te. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a escutativa. E foi um assunto que a gente abordou no último encontro da Comunidade de Ideias, que é uma comunidade formada por professores de teatro e artes de todo o Brasil, aqui da Capacitar-te. Então, quem quiser saber mais, né, mais informações sobre ela, é só chamar a gente aqui que a gente fala pessoalmente. A gente costuma falar que é a maior sala de professores de teatro do Brasil. E aí, iniciando esse assunto, né, escuta ativa, assunto tão em voga atualmente e tão necessária, né, uma habilidade tão necessária de ser desenvolvida num mundo cada vez mais corrido, onde ninguém se enxerga, onde ninguém se escuta. E todo mundo quer ser protagonista. E todo mundo quer ser protagonista. Então, a gente sempre inicia esse assunto falando do significado da palavra, né? E a diferença entre ouvir e escutar. Quando a gente fala em ouvir, é um processo físico, automático, passivo de perceber sons com audição. Então, se você escuta, você está passivo a ouvir qualquer ruído, som. Já a escuta, não. A escuta, você precisa estar atento àquilo que você está ouvindo. Então, é um ato voluntário, ativo e consciente de prestar atenção, compreender e interpretar o que foi ouvido. Essa é a grande diferença. E aí, quando a gente fala em prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo, é realmente eliminar qualquer ruído da nossa mente para que isso aconteça, né? Talvez seja, pelo menos para mim, o maior desafio. Como que eu consigo conter os meus pensamentos? E quando a gente fala em pensamento, a gente fala em julgamento, em conclusões precipitadas, baseado naquilo de acordo com aquilo que a pessoa está falando. Expectativas. Ou alguma coisa externa que você acaba prestando atenção mais do que o que a pessoa está ali falando, né? Exatamente. Distrações. Distrações. Né? E tudo isso está ligado hoje em dia, né? Eu creio com a dificuldade que a gente tem de estar presente. Exatamente. E aí eu vou emendar isso para você prosseguir até na sua fala, Ângelo. Um dos pilares mais importantes da escutativa é a empatia. E para você ser empático, você precisa estar ali presente, né? Prestando atenção naquela pessoa, nos sentimentos daquela pessoa, no recado que ela quer dar. E a gente fala de empatia, é se colocar no lugar do outro. Não é se colocar no lugar do outro. O lugar do outro é o lugar do outro. Mas é ter a compreensão perfeita do que o outro está passando, do que o outro está vivendo. É diferente de se colocar no lugar. E quando a gente tem... Para você ter uma compreensão perfeita do outro, né, é necessário você ouvir, para você saber o que entra, né? Do que você compreende do outro. Então, eu digo ouvir, escutar, né? Não só com a nossa faculdade de codificações, né, pelo aparelho auditivo, mas ouvir e escutar de todas as formas, né, pelo que você vê, pelo que você sente, pelos seus sentimentos, pelos 5 sentidos, né? Exatamente, abrir os sentidos mesmo. A escutativa, ela envolve compreender, interpretar, para então a gente responder aquilo que está sendo comunicado, né? A gente precisa cumprir estas etapas. Então, antes você precisa realmente escutar para poder compreender o que a pessoa está te falando, né? E essa questão do mundo tecnológico, né? Todo mundo com a sua telinha, ninguém se ouve mesmo, porque, assim, eu dou exemplo do meu filho adolescente, que ele tá lá no celular vendo sei lá o quê, eu começo, Bernardo, vou falar alguma coisa... Parece que tá surdo, né? Não ouve nada. Não ouve. Não tá ali. Não tá ali, ele tá, sei lá, em outro mundo, no mundinho dele. E cada um hoje em dia tá muito nesse lugar, né, do seu próprio mundinho, e não percebe a presença do outro. A gente vê aquela coisa eu acho que o teatro tem essa contribuição do que precisa estar presente para existir, né? E maravilhoso você trazer o teatro, né? Sim. Como a Capacitar-te é um canal voltado para professores de teatro.
não existe jogo, né, teatral, se não houver escuta. Isso. Né? Isso. Uma escuta ativa. E presença, né? E presença. O ator, Tá tudo ator ligado. texto A público, presença, né? Por isso Tá o teatro presente. não morre, né? Por isso o teatro tem mais de 2.500 anos, né? Exatamente. É porque é o ao vivo, é o ali, é o contato com o outro direto, né? Para quem vai ao teatro e consome teatro, né? É um momento, é uma suspensão na sua vida que você está ali por inteiro, está presente com o jogo que está acontecendo no A palco história que está sendo e com o contada. jogo que está sendo estabelecido entre espectador e artista, né? Sim, além do espectador e artista, entre os atores, né? Porque se os atores não se ouvirem, não existe história a ser contada, não é possível isso, né? Como é que você vai dar continuidade a uma narrativa sem estar ouvindo o outro, né? É uma coisa que eu falo em sala de aula com os alunos, né? É importante, quando eu estou assistindo o trabalho de um grupo da turma, mas eu falo muito para eles da importância de quem está assistindo. Não é a sua vez de apresentar, mas é a sua vez de estar conectado com o que seus colegas estão fazendo e apresentando. É importante para eles e perceberem isso, e é importante para você também acompanhar o que eles estão fazendo. Sim. E aí a gente se pergunta, né? Há uma forma de mudar isso, modificar? Obviamente que há. Você pode desenvolver o hábito de escutar ativamente e de aumentar a sua empatia, né? E aí eu trouxe aqui algumas sugestões de 5 dicas para que a gente comece a modificar isso e desenvolva esse hábito. Antes, a gente precisa pensar nos nossos pensamentos, né? A gente, a gente pode ser empático, pode se preocupar com as necessidades e os sentimentos de quem está contando alguma coisa para gente, mas, ao mesmo tempo, a gente também pode se envolver muito com os nossos pensamentos. Só que uma coisa muito importante o foco não é o que você está pensando, é o outro. É quem está te contando isso. Muitas vezes a gente se entusiasma, a gente quer compartilhar uma ideia baseada na fala do outro. A gente nem é por maldade. Aí fica interrompendo, né? E aí fica interrompendo. A gente às vezes quer aumentar a intimidade contando alguma coisa que já vivenciou semelhante. Então traz para você, né? Ou a gente quer julgar, ou a gente quer opinar para que a pessoa não passe por aquilo de novo, porque eu já vivi essa experiência e gostaria de compartilhar. Mas não é esse momento, né? A gente precisa aprender a não fazer isso. Porque isso chega na outra pessoa de uma forma ruim. Como se a gente não estivesse atento não dando atenção ao que ele está falando, né? Exatamente. Não validando a fala. Você está falando, eu estou pensando aqui em umas situações. Né? 2 idosos conversando. A gente sabe que eu estou tomando isso pela minha mãe e outros idosos que eu tenho contato na minha família, né, que adoram falar dos remédios que tomam e das doenças que tem. E aí quando senta para conversar, começa a falar do problema, aí a outra já fala, não, mas eu tenho não sei o que, você está tomando isso aí, mas eu tomo não sei o que. Né? Parece que é uma competição. Né? E essa coisa do sofrimento, né, da doença, da dificuldade, né? Então assim, a gente está sempre disputando também com o outro que a nossa dificuldade é maior do que a dificuldade do outro, também tem esse lugar da carência, né? E da vitimização. Né? Mas tudo bem, né? Somos humanos. É natural, é uma coisa natural. Principalmente o idoso que está mais fragilizado, está mais sozinho. Mas se a gente entra em sala de aula com essa visão de que hoje vou estar com a minha escuta ativa, hoje vou estar preparado para realmente ouvir e não se preocupar com o que está passando na minha mente. E é como se fosse assim, eu vou aplicar exercícios, mas eu vou fazer um exercício, né? Eu vou fazer em mim, prestar realmente atenção e valorizar aquilo que está sendo dito e aproveitar na aula também. Entrar em sala como você entra para assistir um espetáculo. Sim, atento ao que vem. Se despe de tudo. Porque muitas vezes, a gente já falou em algum conteúdo nosso sobre algumas questões que a gente, enquanto professor, sente e sofre em sala de aula, mas se a gente parar para analisar, a gente está falando mais ali de questões nossas que a gente leva para a sala de aula do que de fato de questões dos alunos, né? Com certeza. Então é o lugar da necessidade da escuta ali que não está acontecendo, né? É verdade. Verdade. E
não querer escutar, querer estar sempre em evidência falando de você, diz muito mais sobre questões suas do que do outro, né? Eu vou dar as 5 dicas e aí a gente abre para falar da nossa relação com os nossos alunos, né? Já que eu acho que a gente trouxe esse assunto escutativa muito por conta disso. Escutativa está completamente relacionada a uma comunicação saudável, né? E um aumento da nossa conexão com os nossos alunos. Porque é através dessa escuta e dessa comunicação que a gente vai se conectar com eles, né? Então, a primeira dica ou etapa essencial para que a gente comece a desenvolver esta habilidade é prestar atenção com presença. E aí, quando a gente fala em prestar atenção com presença, parece óbvio, né? Mas muitas vezes não é. Dedicar foco na pessoa que está falando. E uma coisa importantíssima, evitar distrações, como você bem falou, Carla. Então, por exemplo, eu vou ter uma conversa séria com um aluno, ou eu vou ter uma conversa com algum colega de trabalho, ou com a direção da escola. Primeiro, de preferência, não leve o celular, que talvez seja o maior motivo de distração atualmente para todo mundo. Com certeza. Porque ele vai tocar, ele vai ter notificação, ele vai ter isso, ele vai acender a luz, mesmo que esteja mudo, né? E isso te tira a atenção. Jamais pegue este celular para olhar alguma coisa. Segundo, ao seu redor, isole, mantenha o foco na pessoa que está falando contigo. Senão, qualquer pessoa que passa, você vai querer olhar, algum som externo vai te atrapalhar na conversa. E isso não pode, isso é ruim. Porque a pessoa que está contando alguma coisa para você vai achar que você não está prestando atenção nela, não está valorizando o que ela está falando, não está dando importância àquilo que ela está falando. Então essa é a primeira dica, prestar atenção. Quem aqui já esteve numa conversa em que você tinha certeza que a pessoa não estava ouvindo nada que você estava falando? Com certeza. É um sentimento muito desagradável. Né? Mas claro que quando a gente fala em sala de aula, esse momento a gente não está com um aluno só, né? Então, não é uma coisa tão simples você ficar com a atenção em um, sendo que tem outros. Então, você tem que conseguir criar uma dinâmica em que, se todos ficarem prestando atenção também naquele aluno, a gente vai conseguir realmente ter uma escutativa. Porque uma escutativa, tendo que tomar conta dos outros alunos, ela não é tão simples quanto parece, né? Se a gente fala isolado. Isso, Porque, por exemplo, a gente também pode pensar em estratégias nesse momento. Sim, com certeza. Se é um momento em que eu preciso realmente escutar aquele aluno, não posso deixar para depois, por exemplo, né? Falar, deixa acabar a aula, tia Dani vai sentar contigo, vai te ouvir. Se não for possível esperar, o que eu posso fazer com o restante da turma? Sim, a gente tem que ter essa estratégia, ou então um ritual ali daquele momento ser tão importante para que cada um tenha um momento de fala, a ponto de que todos criam esse hábito desse ritual e consigam ficar realmente esperando a sua vez de falar. Não é simples, é uma coisa que você vai ter que construir. Mas qual seria, por exemplo, uma estratégia? Eu, por exemplo, de repente, iria tentar arrumar uma atividade para mantê-los ocupados enquanto... É o que eu faço. Né? Um jogo, alguma coisa. Exatamente. Qual seria uma outra alternativa? A gente pode sugerir aqui. Alguma coisa para ficar isolado. Inventa uma cena para eles criarem, dá ali 5 minutinhos para eles elaborarem essa cena enquanto você conversa com esse aluno. Sim. Né? O teatro é bom que te permite isso. Né? Legal. A segunda dica ou etapa é o uso de técnicas não verbais para demonstrar envolvimento naquilo que você está ouvindo. Isso envolve expressões faciais, gestos, postura, olhar em outra coisa. Então, evita cruzar os braços. É PNL pura, né? Programação neurolinguística. Reagir com expressões. Então, o outro falou uma coisa que você fala, coitado, você reagia lamentando, por exemplo. Tem que tomar cuidado, tentar ficar o mais neutro possível neste estar. Não ficar se remexendo na cadeira, porque isso também demonstra desinteresse. E isso vale, gente, não só pra gente como professor e relação professor e aluno, né? Em qualquer relação dentro nossa. De casa, né? Dentro de casa com o nosso companheiro, dentro de casa no trabalho com a coordenação ou direção, com um outro funcionário do estabelecimento, né?
Concorde com a cabeça sempre que Mostrando você... que tá mostrando que tá prestando atenção. atenção. Sorria, se for possível. Né? Tentar se mostrar o mais empático possível. Terceira dica. Faça perguntas. Abertas e específicas. Por quê? Quanto mais você entende daquilo que a pessoa está falando, mais você entende o ponto de vista dela. E aí, quando a gente fala em ponto de vista, você não precisa ter o mesmo ponto de vista da pessoa. Aí você consegue tirar o julgamento, né? É o lugar Exatamente. de você não deixar o julgamento agir, porque você está tentando entender o que ela está querendo dizer, aquela pessoa está querendo expressar ali, realmente, né? Exatamente. Então, fale mais sobre isso. É uma pergunta que você pode falar. Fulano, fale mais sobre isso. Como você se sentiu agindo dessa forma? O que te levou a tomar essa atitude? O que eu posso fazer para te ajudar? São perguntas que demonstram seu envolvimento e te mantêm ali, presente, né, naquele momento. Quarta dica, escute sem julgar. Aí a gente vem com o julgamento. Esse, para mim, talvez seja o maior desafio, né, em relação a tudo. Eu quero sempre compartilhar a minha opinião baseada nos meus valores mesmo, sim. com a pessoa. Mas isso é muito ruim, né? Porque você acaba querendo impor primeiro a tua opinião. Segundo, colocando essa pessoa, às vezes, pior, porque você, quando traz um julgamento, você ainda piora o estado dela, né? E quando eu falo em julgamento positivo ou negativo, tá? A gente está falando das duas coisas. É a partir da sua experiência, né? É a partir da minha experiência do outro. Exatamente. Porque talvez possa ser positivo para mim, pode não ser para ele, né? E aí se refere a eliminar qualquer pensamento positivo ou negativo. E por quê? Porque o foco tem que ser no outro. Aí a gente volta àquela conversa do início. É como se manter neutro, né? Neutro ali, mas ouvindo realmente, escutando realmente, né? E quando a gente fala em capacidade de desenvolver esta habilidade, a gente é capaz de interromper um pensamento. Sim. Mesmo. E aí, com movimentos simples. Veio um pensamento à minha mente, cancela, Dani. Eu falo para mim mesma. E vou te falar que isso muito funciona. Na 10ª vez, na 20ª vez que você fizer isso, você vai cancelar o seu pensamento. É praticando, né? É praticando. Até porque se você deixa o pensamento fluir, ele vai automaticamente trazer um sentimento. E quando você instaura um sentimento dentro de você, é muito mais difícil você eliminar ele. É muito mais rápido você eliminar um pensamento do que um sentimento, uma emoção. E, trazendo para a sala de aula isso, né? Quando você trabalha com alunos de realidades diferentes, muito diferentes da sua e tudo mais, vem hábitos, vem uma outra cultura, vem uma série de comportamentos que você vai julgar. Né, se o aluno usa determinado palavreado, determinado comportamento, né, imediatamente a gente vai ouvir aquilo, vai julgar e vai repreender. A repreensão vem do julgamento seu, se aquilo é certo ou se é errado. Mas dentro do cotidiano dele, dentro do universo dele, aquilo é comum, normal. Né? E aí cabe você, enquanto educador, se isentar desse julgamento, mas apontar para esse aluno que existem outras possibilidades de comunicar aquilo que ele está querendo se comunicar, ou de que nem tudo se comunica em qualquer lugar, de qualquer forma, né? Onde você vai trazer uma série de valores e de olhares, né? De possibilidades de olhar desse aluno. Né? Isso é muito bom. Para fora da realidade dele também. Lidar com essa... variedade, né, com essas diferenças, talvez seja um dos maiores desafios, né, na hora de comunicar. Para mim, às vezes soa como uma comunicação violenta determinada fala do aluno, que para ele não é, né? Ele está super habituado. Sim. Aí o professor... Que é o cotidiano. Você está achando que eu sou o quê? Que eu sou um moleque ali da esquina? E ele nem quis, né? Para ele nem... Não, só falei uma vírgula. Eu só falei um para ele é super comum. E aí é isso, assim, daí vem toda uma
comunicação violenta em sala de aula, né? Começam a abrir De não portas saber para uma lidar série de com- questões de não saber lidar com isso, né? Nossa, com eles e deles entre eles, sim, né? também. Porque muitos conflitos se dão a partir daí, né? Da comunicação violenta. E a quinta e última dica, que é fazer paráfrase. Ah, sim. Para quem não sabe, é você repetir o que a pessoa acabou de te contar e complementar com uma pergunta. Então, por exemplo, você falou que agiu dessa forma por tal motivo, Ângelo. Eu entendi certo? Eu estou correta ao falar isso? Porque faz com que a pessoa ouça aquilo que ela acabou de dizer. Porque às vezes Né, nem cara? sabe exatamente, para entender, opa, como bateu. Às vezes a pessoa fala até uma coisa meio grosseira, aí você Achando repete. que colocou uma outra intenção, Isso, né? aí você repete para ela fala, não, mas eu não quis dizer isso. A paráfrase serve para isso, para esse lugar. Não foi assim. Não foi essa a minha intenção, né? Assim como a gente até vê o WhatsApp, né? Mensagem do WhatsApp. Mensagem é um troço horrível, né? Porque as mensagens elas podem significar, ser interpretadas de N de maneiras. acordo com o seu julgamento. Né? E de acordo com o que você está naquele momento, como você está se sentindo. Porque às vezes a pessoa quis dizer uma coisa leve e a outra já leu de uma forma bruta. Porque, por exemplo, no ímpeto ali da emoção, eu falar: ai, Carla, na hora eu queria ter dado um soco no fulano. E aí ela fala: então você queria dar um soco no fulano? Aí me traz, nossa, eu falei isso, eu queria tipo, realmente dar um soco. Um aí soco pra mim é uma coisa muito forte. Aí ela fala, não, pensando bem não é isso, é que eu fiquei chateada. Me tirou do sério. Me tirou do sério, só que Isso. Justamente. Me traz ali para um outro lugar. Isso demonstra interesse em entender o que a pessoa tá falando, né? Então, por último, eu vou falar de acolhimento, porque tudo se volta para isso. Que é um ótimo lugar de você usar a escutativa, né? Exatamente. No acolhimento. Então tem frases que funcionam muito, né? Carla sempre traz essas frases aqui pra gente. Maravilhosas, inclusive, e que a gente aplica, né? Há anos que a gente aplica e realmente funcionam, né? São validadas mesmo o tempo todo por nós aqui em sala de aula, que é: eu entendo o que você sente, eu acredito em você, eu respeito o que você está sentindo. E aí sempre falar coisas positivas para essa pessoa, para que ela se sinta realmente acolhida. Eu entendo, é muito importante assim na vida, para qualquer pessoa, se a gente utiliza, eu entendo como você está sentindo, o validar, a velha história do validar sentimento, a gente sempre fala aqui, eu acho que eu não me canso de falar, porque eu sempre acredito que tem uma pessoa assistindo que ainda não sabe, né, dessa importância. E quando a gente a gente mesmo, a gente tá conversando, fala, eu entendo o que você tá sentindo, a pessoa faz, ai, que bom, ela me entende. Inconscientemente, ela fica acolhida realmente. É um acolhimento através da palavra, né? Eu acho assim, sempre fantástico e sempre utilizo, sempre funciona. E o que eu percebo é que os alunos, eles te enxergam diferente quando você realmente escuta eles, né? Inclusive, a gente tem que tomar cuidado. Eu, pelo menos, eu preciso, às vezes, tomar cuidado, que se deixar, eles querem ficar só na hora do acolhimento da aula. Porque eles querem ser ouvidos, gente. Eles querem ser ouvidos. E você percebe que quando você está numa escola, o aluno chega, ele foi em 1000 matérias, só teve que matéria. Ele não aguenta mais. Quando ele vem para o teatro, ele quer ser ele, né? Ele quer ser ele sem matéria, ele quer ser ele com as expressões das emoções dele, as expressões do personagem. É um espaço que ele está para dar, não para ficar recebendo, né? É um espaço em que ele se solta, né? E aí quando você dá essa oportunidade, se deixar, eles querem contar a vida toda. Aí você, eu entendo o que você está sentindo, realmente. Poxa, e aí? Aí você dá corda e eles vão ficando, né? Então é importante você também estipular um tempinho para cada um, ou até um código, fala, quando você fizer assim, realmente tem que parar, mesmo estando no calor da emoção ali, falando alguma coisa, fala, agora é a vez do seu amigo. O que você pode fazer para o seu amigo também ter a oportunidade de ser escutado ali. Então, a gente estimular eles a entenderem o que é realmente ouvir, né? Porque eu, às vezes, com meus alunos pequenininhos, eu coloco eles encostado como se eles fossem a plateia, né? Construindo essa plateia, né? Construindo esse aluno para um dia, quando estiver sentado assistindo uma peça, ele realmente assistir e ter essa escuta. Eu falo, olha só, quem está aí sentado está numa função muito importante, que é
prestar atenção no que o amigo está dizendo, prestar atenção na história que está sendo construída. Então, isso daí também faz parte do teatro. Então a gente vai construindo essa plateia, né? Construindo esse... E fazendo eles. Eu falei, você não quer que o amigo preste atenção quando você esteja em cena? Alguma coisa. Então, expondo ou fazendo um exercício, então você precisa prestar atenção no exercício dele. Vai que ele tem uma ideia muito legal que te faz ter uma outra ideia mais legal ainda que você vai colocar em cena. Então, a gente construindo isso entre eles, a gente vai ajudar a construir cidadãos futuramente. Isso é muito legal, mais, né? né? Teatro, claro, Escuta, que ninguém faz teatro sozinho, né? É um trabalho em conjunto. E quando você falou agora em ideias, vai que o amiguinho tem uma ideia melhor, isso é maravilhoso de ser colocado sempre, né? Porque no momento em que a gente escolhe os grupos e define que eles vão inventar lá uma história para ser contada, uma cena, normalmente tem um que quer sempre dar a ideia, né? Sim, que alguns ele ficam é mais envergonhados, outros não acreditam tanto nas suas potencialidades. Quando você abre aquele que tem mais liderança, né? empodera ele já quer eles, fazendo com que eles entendam que todos ali são criativos e têm capacidade de construir juntos, é muito interessante também para esse que está habituado a criar, trabalhar, desenvolver essa escutativa. Sim, é o que deve ter mais dificuldade. É o que deve ter mais dificuldade. E aí, quando ele percebe que unindo as forças, unindo as ideias, isso pode se transformar em algo muito melhor, aí pronto, ele vira a chavinha. Vira uma chavinha, com certeza. E aí começa a ouvir mais, né? E quando a gente fala, você tem uma ideia melhor, não é nessa de competir de quem é melhor, é mais, tipo assim, de te estimular. Às vezes você tá sem ideia naquele momento. Aí se você presta atenção no do amigo, na tua mente já dali te dá insight pra alguma outra coisa. Isso. Às vezes quando acontece isso, ou tem mais de um querendo dar ideia, eu falo, por que vocês então não entram no consenso e pegam o que tem de melhor na ideia de cada um e criam uma outra coisa. Aí fica outra ideia, né? Uma outra ideia conjunta, coletiva ali. Exatamente. Um vai complementando o outro, né? Eu acho que é isso, né? É um assunto muito importante, precisa ser trabalhado mesmo, porque como a gente falou no início, teatro só funciona através da escuta, né? E que você leve essa escutativa para toda a sua vida, né? No campo profissional, no campo emocional, no campo pessoal, porque isso melhora a comunicação entre todas as pessoas no mundo, né? Se todo mundo pensasse assim. E como eu falei, assim, tudo tem a ver com estar presente, né? Sim. O tempo inteiro. A gente está vivendo num mundo muito ansioso. A gente sofre muito de ansiedade em todas as esferas, e quando eu estou trabalhando com uns alunos, né, que eu acompanho, né, com a coisa do falar em público, eu digo para eles, assim, a comunicar-se é estar presente. Quando eu falo comunicar, não só falar, mas também escutar. E a ansiedade te tira do lugar presente, porque o tempo inteiro você está pensando no que vai acontecer, ou está preocupado com aquilo que passou, e você não está nem escutando o outro, ou você está fazendo um julgamento daquilo tudo que se foi, ou do que vai acontecer. E eu falo, quando você sentir isso, pensa na pele da sola dos pés. Perceba a textura do que você está pisando, se é o calçado, se é a meia, se é o tapete, se é o chão, qual é a temperatura, está quente, está gelado. Porque quando você para pensar nisso, você se desliga de tudo. E aí você volta para você, para o que está acontecendo aqui agora. Muito bom. E aí eu falo assim, a sola dos pés da gente são a nossa primeira percepção de presença, onde eu estou, onde eu piso. A base ali, né? E aí... imediatamente você volta pro aqui agora, né? Você se desliga de tudo. Eu deixo como dica essa prática, esse exercício. Então, prazer, né? Ter todo mundo aqui. Até o próximo. Compartilhem, participem, perguntem, se tiverem sugiram. sugestões de temas. Se não segue o nosso canal, siga o nosso canal. Siga a gente também no Instagram, Capacitarte Escola. Capacitarte.escola. Até o próximo. Até o próximo.